Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aula de retorno às férias, né? Hoje nós vamos começar a falar aí sobre eletricidade. Então, nessa primeira aula de retorno às férias, né, certo? Nós vamos começar uma série de aulas sobre eletricidade e magnetismo, né? Isso vai perdurar aí durante todo esse período, tá ok? Quanto às férias de vocês, espero que vocês tenham aproveitado as férias, mas também tenham estudado, colocado ali os conteúdos em dias, tá certo? Espero que vocês tenham ido lá na plataforma Gonçalves Dias e revisado os conteúdos, né, feito os exercícios propostos lá através dos materiais, tá certo? Bom, então vamos iniciar esse conteúdo fascinante que é a eletricidade. Bom, os fenômenos da eletricidade você consegue perceber no seu cotidiano. A sua TV, ela só está ligada porque tem eletricidade. O seu celular só consegue carregar por conta da eletricidade, certo? Os eletrodomésticos, o nome já diz, eletrodomésticos é porque precisa dessa eletricidade para o seu funcionamento, ok? Então, os fenômenos da eletricidade eles são super importantes para a organização da sociedade moderna, porque nós somos, hoje em dia, né, reféns dessa tecnologia, tá certo? E também é importante ali para essas atividades básicas que nós fazemos durante o dia a dia, como a própria comunicação, tá ok? Então eu só consigo gravar essa aula aqui por conta da eletricidade, você só consegue receber aí por conta da eletricidade. Então, é fascinante, não é? A eletricidade é responsável aí por uma forma diferente de organização dessa sociedade, a sociedade moderna, tá ok? E às suas relações de trabalho e relações afetivas hoje em dia. Então, nesse processo que nós estamos vivendo, que é o processo pandêmico, né? A eletricidade, assim como toda a tecnologia, está sendo super importante também para essa nossa interação aqui, esse compartilhamento de conhecimento que nós estamos fazendo. Tá ok? Então vamos lá saber de onde é que vem, né, essa eletricidade, de que forma nós conseguimos trabalhar com ela. Tá ok? Então vamos lá. A palavra eletricidade, ela vai lembrar alguma outra palavrinha que é o elétron, ok? Então, eletricidade lembra aí o elétron, não é isso? Então, por lembrar a palavra elétron, tem uma relação muito grande entre eles, ok? Então, a eletricidade, a gente só consegue perceber, ou o efeito da eletricidade só acontece porque tem essa relação com este cidadãozinho bem aqui, o elétron. E onde nós encontramos o elétron? Muito fácil, certo? Nós encontramos o elétron numa estrutura chamada de átomo. Ok? Nós encontramos o elétron lá nos átomos. Então, a palavra átomo, se nós fizermos a etimologia da palavra átomo, certo? Átomo significa não divisível. Ok? Então, átomo significa não divisível. Ok? Então, durante muito tempo, vindo lá dos gregos, né, já se tentava encontrar ali uma estrutura que fosse uma estrutura básica para a natureza. Né? Tivemos a água, tivemos o ar, tivemos o apeiron, não é? E chegou os atomistas, né? Leucípio, Demócrito e chegaram aí a essa situação, não é, de divisão da matéria. Quando chegasse a um ponto tão pequeno que não conseguia mais se dividir, dizia-se que ali era a menor parte da matéria, né?
a elementar da matéria e se deu o nome de átomo. Então, depois de um bom tempo, ok? Chegaram os modelos atômicos de fato, ok? Então, o primeiro modelo atômico aqui é o modelo de Dalton, certo? O modelo atômico de Dalton, ele trata aí o átomo como se o átomo fosse aí uma partícula indivisível também, não é? Então, uma partícula rígida aqui e indivisível. É como se fosse aí uma bolinha de bilhar. Então, esse é o modelo atômico de Dalton, tá certo? Então, Dalton, ele já vem trazer aí como uma partícula aí maciça e indivisível, tá ok? Depois nós tivemos o modelo atômico de Thomson, né? O modelo atômico de Thomson, né, o J.J. Thomson, ele já vai ser um pouquinho diferente, ok? Vou jogar isso aqui para lá, ficar melhor. Então, o modelo atômico de Thomson, ele vai tratar diferente o seguinte. O Thomson, ele é considerado aí o pai, né, das partículas carregadas, né? Então, ele é o pai aí, né, do elétron, né, do próton, do elétron, por aí vai. Então, o modelo atômico de Thomson, o Thomson, que é o pai das cargas elétricas, né? Ele vai dizer o seguinte, ok? Então, Thomson nos diz o seguinte, que o nosso átomo, ele é uma carga aqui, ó, uma estrutura positiva, certo? Então, nós temos uma estrutura maior positiva, e nós temos aqui, essa estrutura positiva, estruturazinhas menores, certo? Negativas, ok? Então, essas estruturas menores que estão aqui nessa estrutura toda positiva são os elétrons. Então, eu tenho aqui uma massa positiva, ó, uma massa positiva, e nós temos aqui os elétrons, né? Que foi o modelo que foi chamado de pudim de passas, né? Porque parece um pudim de passa, né? Então eu tenho as passazinhas seriam aí os elétrons, ok? Depois nós tivemos aqui o modelo atômico de Rutherford. Então no modelo atômico de Rutherford, ok? Ele vai se diferenciar o seguinte: o Rutherford ele faz um experimento utilizando ali uma fina folha, né, de ouro. Ele vai bombardear essa fina folha de ouro com raios catódicos e ele começa a observar o seguinte: se o átomo fosse igual o que Dalton falou e o que Thomson falou, ok? Então esses raios catódicos, né, essas ondas eletromagnéticas, elas não conseguiriam passar por essa estrutura aqui que seria uma estrutura rígida, ok? Então elas iriam apenas passar pelo lado, né, formando aqui uma sombra que não ia chegar a esses raios. Porém, no seu experimento ele percebeu o seguinte, que esses raios eles passavam por dentro do átomo, dentro da estrutura atômica, eles conseguiam passar ali pela folha de vidro. Alguns eram defletidos, logicamente sofriam desvios, mas a grande parte conseguia passar. Então ele chegou ao modelo que é um modelo planetário, certo? Então ele diz o seguinte, ó, no centro tem o próton, né, que é a massa positiva, e os elétrons eles estão aqui, né, nesse movimento planetário, ok? Então, por isso que o raio-x, né, os raios catódicos, eles conseguiam passar ali sem problemas. E parte deles eram defletidos ou pelo núcleo, que era positivo, né, ou pela eletrosfera. Logo após, veio um outro cidadão chamado Bohr, e ele propõe o seguinte, certo? O Bohr, ele
aperfeiçoa, né, vai aperfeiçoar o modelo atômico de Rutherford da seguinte forma. Ele diz o seguinte, olha, o núcleo ele não é totalmente assim só composto por partículas positivas, certo? Ele tem as partículas positivas, mas ele também tem aqui partículas descarregadas, certo? Que são os nêutrons. E nós temos aí na eletrosfera os elétrons, certo? Então nós temos aqui, ó, próton, certo? O nêutron e o elétron, né? Então o modelo atômico que nós aceitamos hoje em dia é o modelo atômico que é proposto por Bohr, que ele vai trazer essa estrutura, certo? Por que que isso é importante para o estudo da eletricidade? Certo? Essas relações eletromagnéticas elas vão depender do comportamento dessas partículas. Ok? Ela depende do comportamento dessas partículas. A eletricidade ela acontece por causa desse cidadãozinho que é o elétron. Mas o elétron sozinho não faz isso. Ele vai precisar da ajuda desses elementos aqui, certo? Que são os prótons e os nêutrons. Então, esse comportamento, todo esse comportamento que vem desse átomo, certo? Ele vai dar esse fenômeno da eletricidade. Então, a eletricidade ela acontece por conta desse cidadãozinho que é o elétron. Ok? Então, naturalmente, todos os elementos, certo? Todos os materiais, eles estão em equilíbrio. Então, nós temos aqui, ó. Então, naturalmente, certo? Os corpos, eles se encontram em equilíbrio, né? Naturalmente, os corpos se encontram em equilíbrio. Então, a natureza, ela trabalha com equilíbrios. A natureza, ela vai procurar um mecanismo que para ela seja mais simples, gaste menos energia. E isso é o equilíbrio. Então, na eletricidade, não é diferente. Não é diferente. Ela vai procurar um equilíbrio, tá certo? Então, para que se tenha um equilíbrio, nós temos que ter o seguinte. Então, nós temos aqui o núcleo atômico, logicamente, tá certo? E quando for feita ali as contagens, a contagem daquelas cargas positivas e das cargas negativas, tá certo? Lembrando onde cada uma se encontra, nós vamos ter ali números iguais, tá certo? Isso, a grosso modo falando, temos que ter números iguais dessas cargas aí em equilíbrio. Então, o corpo, quando ele está em equilíbrio, né, no caso, equilíbrio eletrostático, então, equilíbrio eletrostático, ele é causado quando o número de prótons, ó, o número de prótons, ele seja igual, não é, ao número de elétrons, certo? Ou da melhor forma, se nós dissermos o seguinte, o número de cargas positivas seja igual ao número de cargas negativas, ok? Então, quando nós tivermos essa configuração, o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, é porque nós temos um corpo em equilíbrio eletrostático, certo? Então, esse corpo em equilíbrio eletrostático você consegue reconhecer aí, certo? Se você estiver tocando na sua mesa, na sua cadeira, certo? Sentado no sofá,
certo? Segurando o controle remoto. Vocês vão perceber que esses materiais, esses corpos, eles não estão lhe dando choque, né? Vamos colocar entre aspas. Você não recebe nenhum estímulo elétrico desses corpos. Se você não recebe nenhum estímulo elétrico, é porque eles estão no equilíbrio, certo? Eles estão em equilíbrio. O número de cargas positivas, certo? Ele vai ser igual ali ao número de cargas negativas, ok? Então a natureza ela sempre trabalha com esses equilíbrios, ou ela tenta chegar a esses equilíbrios. Ela sempre vai procurar um modo de gastar menos energia. E se gastando menos energia, só se pode no equilíbrio, tá ok? Então, quando há um desequilíbrio, certo? Quando há um desequilíbrio, é que nós conseguimos perceber, de fato, esses fenômenos ligados à eletricidade. Então, quando estão em equilíbrio, nós dizemos aí que este corpo, ele é um corpo neutro, certo? Ele é um corpo neutro. Corpo neutro. Certinho? Quando o número de cargas positivas, né? O número de cargas positivas for diferente do número de cargas negativas, ok? Quando for diferente, certo? Nós dizemos então que este corpo ele não é mais um corpo neutro, certo? A partir de agora, ele é um corpo carregado, certo? Ele é um corpo carregado, ele é um corpo eletrizado, tá certo? Então, quando é igual, é um corpo neutro. Quando é diferente o número de cargas positivas e negativas, ele é um corpo carregado, um corpo eletrizado, tá ok? Então, vamos pegar grosso modo. Se você, quando você pega um choque, por exemplo, pegou um choque em um determinado eletrodoméstico, certo? Você só consegue pegar esse choque porque aquele corpo ele está eletrizado, ok? Então não há mais um equilíbrio entre esses corpos, ok? Não há mais um equilíbrio quanto ao número dessas cargas elétricas. Então você percebe porque aquele corpo ele está carregado, ele tem mais cargas, né, de um determinado tipo do que do outro tipo, ok? E ele vai buscar ali o quê? O equilíbrio. Ele tenta buscar o equilíbrio. É por isso que você sente o efeito, porque é uma forma de ele se equilibrar, ou é entregando aquilo que ele tem em excesso, ou é puxando aquilo que está lhe faltando. E esse fenômeno você vai reconhecer no seu corpo como choque. Tá ok? Bom, então ele é neutro ou ele é carregado. De que forma que a gente consegue contar esse número de cargas? É muito simples. O número de cargas ou quantidade, ou quantidade de cargas, certo? Nós contamos da seguinte forma, ok? Quantidade de cargas que é Q, ele vai ser igual a N vezes E. Vamos dar nomes. Q é quantidade de cargas, certo? O N, ele é o número de cargas, tá ok? O N, ele é o número de cargas. Número de cargas. Neste caso, este número de cargas N, ele vai ser dado pelo número de prótons, número de cargas positivas, menos o número de elétrons, né? O número de prótons menos o número de elétrons. Então você vai ter que contar cargas positivas, a quantidade, subtrair das cargas negativas e ver qual vai ser o valor, tá ok? E o E é o que nós chamamos de carga elementar. O E, ele é a carga elementar. Ele tem um valor. Ele é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valorzinho do E. Então você vai, não é, fazer o número de prótons menos o número de elétrons e multiplicar pelo E, que é 1,6.
Então aqui você vai ter dois tipos de carga. Ou a carga que vai ter o valor positivo, certo? Se for positivo, é porque o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Se for negativo, é porque o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Tá ok? Certinho? Então nós temos essa configuração para a quantidade de carga. Ok? Então com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.